Boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Jovem Pan Online. Nosso assunto hoje é literatura, história e uma convidada especial. Em nossos estudos, a presença da psicanalista e escritora doutora Cláudia Pacheco. Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Fernanda? O livro se chama História Secreta do Brasil. Chama atenção em ser secreta. Que segredos são esses do Brasil, doutora? É muito interessante porque essas pesquisas que eu realizei, elas todas foram fundamentadas em documentos históricos. Sejam eles sobre, evidentemente, o passado da nossa terra, da nossa pátria, da nossa cultura, até de lusofonia. E mesmo aí eu trago muitas informações dos nossos literatos, dos nossos poetas e até de profetas santos ou não santos, mas tudo em torno desse mito chamado Brasil. Será que a nossa terra tem mesmo aquela função que Dom Bosco previu? E não só ele, mas aqui eu trago uma relação bastante grande de nomes e de pessoas, desde hindus, Rabindranath Tagore, por exemplo, alguns santos, Stefan Zweig, alguns filósofos alemães, pessoas que previram que no Brasil, mais ou menos nessa época, deveria surgir uma civilização muito adiantada, com valores espirituais e humanísticos muito avançados e artísticos, e que seria como um modelo de civilização para o resto do mundo. Então se pergunta, bom, agora que os Estados Unidos entraram numa severa decadência, isso já é fato consumado, os anglo-saxões estão perdendo a primazia no mundo, na liderança, quem é que vai exercer essa primazia? Será que essa liderança vai ser exercida por outra potência econômica? Ou será que vai ser, como eles preveem, uma civilização de valores humanos, de sabedoria, de ética, de estética, de espiritualidade, principalmente tolerância racial, religiosa, democracia, né? Uma civilização áurea, que todas as nações parecem estar esperando por isso. Perfeito. Mas, doutora, tem muita gente aqui mesmo, brasileiro, que parece que olha com certa, meio de enviesado para o Brasil. O povo daqui é todo assim, o Brasil não vai para frente. O dramaturgo Nelson Rodrigues usava até uma expressão, né? A partir da derrota do Brasil em 1950, na Copa do Mundo, que foi um desastre nacional, que o Brasil tinha um complexo de vira-lata. E isso só foi superado, segundo o Nelson Rodrigues, quando venceu, em 58. Sim. Ainda permanece gente assim que vê o Brasil dessa forma? Muito. O brasileiro tem uma baixíssima autoestima, isso é herança dos portugueses. É herança dos herança dos portugueses, mas isso também tem uma história psicogenética. Assim, como assim? Que Portugal, Portugal foi o primeiro Estado europeu a ser formado, né? Ele foi formado por aquele famoso São Bernardo, lá no século XII, e que colocou lá um primo dele, Afonso Henriques, para ser o primeiro rei templário. Eram os fundadores da Ordem Templária. Então foi o primeiro Estado europeu e eles tiveram então uma função. E essa função não se ensina nas escolas. E o que aconteceu de lá para cá também não é ensinado nas escolas. É documentado em museus, em livrarias. Eu fiz muita pesquisa quando vivi lá na Europa por uns 13 anos, trabalhando lá, pesquisei. E é encantador ver o nosso passado. Agora, portugueses, brasileiros, a lusofonia tem uma péssima autoestima, tem uma atitude até assim de inferioridade diante dos anglo-saxônicos, né? Principalmente dos anglo-americanos. E a Inglaterra sempre dominou Portugal e o Brasil. E os americanos. Fomos uma espécie de colônia deles, Portugal e o Brasil. E desculpe estar falando assim, com termos assim tão francos, mas eu acho que está na hora do brasileiro, dos lusófonos, assumirem a sua verdadeira identidade, que é uma herança cultural, inclusive linguística. A alma da lusofonia suplanta a língua, compreende? E os valores da lusofonia suplantam os valores anglo-americanos. O senhor pode ver que a herança anglo-americana é de poder econômico, poder financeiro, de colonialismo. Já o poderio da lusofonia é um poderio do espírito. O senhor pode notar que o brasileiro é muito espiritualista, portugueses também, africanos. Tem realmente essa... E essa tolerância
que o brasileiro, geralmente, ele recebe os estrangeiros aqui de braços abertos como se fossem até superiores a nós, né? Então, esse espírito de tolerância racial e de abertura, de democracia mesmo que nós temos, isso indica um estágio avançado na escala de humanidade. Esse império que eles dizem, até o Quinto Império, como chamam em Portugal, Agostinho da Silva, Fernando Pessoa, Camões, Vieira, todos eles estudaram o Quinto Império. Aqui eu descrevo o que é esse Quinto Império, o que é a alma do Quinto Império. Então, agora nós estamos entrando no terceiro milênio. Todo mundo esperava que no terceiro milênio viesse uma grande novidade, né? Uma mudança para melhor da humanidade. Criava-se sempre aquela aura. Uma né? aura, não é isso? Então, mas o senhor sabe que esse terceiro milênio, por essa herança cultural, filosófica, artística, literária, até mesmo psicogenética, como eu disse ao senhor, e vou voltar a esse assunto um pouquinho, se tivermos tempo. Claro. Isso tudo traz para o Brasil e para a América Latina uma finalidade, uma função de alto nível, de altíssimo nível, para uma civilização de espiritualidade, de superioridade em sabedoria, tá? Então agora nós temos que começar a estudar a verdadeira história do Brasil, que é a secreta, que os bancos escolares não contam, porque a maioria dos livros adotados aqui, a educação veio da onde, né? Veio do nosso primo lá de cima. Doutora Cláudia, qual a mais remota informação ou dado que a senhora recolheu sobre o Brasil? Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante é que nós aqui brasileiros, o senhor deve ver que todo mundo aqui tem um nome de cristão novo, né? Carvalho, Vieira, Rocha, até Pacheco. São pessoas que, como que o Brasil ele é coalhado de cristãos novos, que foram os judeus que se converteram ao cristianismo para poderem se integrar aqui, né, na nossa civilização e lá mesmo em Portugal. E esses judeus, eles eram das diásporas, das migrações da tribo de Judá. A tribo de Judá é a coisa mais antiga que a gente pode chegar, junto com os fenícios, o rei Salomão e os fenícios, que já estiveram no Brasil. Aqui eu faço alguns relatos de antropologistas e pesquisadores históricos que veem já indícios fortíssimos da vinda de fenícios e de judeus aqui. Então, essa migração judaica, trazendo essa cultura judaica para o Brasil, de uma forma bastante preponderante, fez com que o Brasil se tornasse um país muito espiritualizado. Perfeito. A Pedra da Gávea que o diga, né? Porque aquelas inscrições que existem lá no Rio toda a razão. São de origem fenícia. Pernambuco tem muitas cavernas com inscrições fenícias. E os fenícios, eles vinham para o Brasil junto com Salomão, traziam os judeus nas suas embarcações e daqui levavam ouro, macacos, palmeiras, pedras preciosas, que iam adornar o Templo de Salomão, o famosíssimo Templo de Salomão, que continha já então, naquela época, os mapas das embarcações que vinham para cá. Esses mapas, na época dos Templários, foram resgatados pelos Templários, levados para Paris e para onde em seguida? Portugal, aonde foi fundado um Estado para um dia descobrir o Brasil e vir aqui realizar no Brasil algo muito especial que Cristóvão Colombo, Vieira, os jesuítas, todos esses já tinham na cabeça. Nada é por acaso, doutora Pacheco? Nada. Não? Um projeto para o Brasil, inclusive certas configurações especiais, esotéricas, energéticas. São Paulo tem uma função preponderante quando a Anchieta veio para cá. Nóbrega, eles sabiam bem onde eles queriam ir e sabiam o que ia sair daqui, essa coisa incrível, esse fenômeno energético que é São Paulo hoje em dia, né? E que daqui, de São Paulo, iria sair muita cultura, muito exemplo de vida, muita sabedoria para o mundo. Está tudo aí nesse livro. Nesse nosso Planalto. Nesse nosso Planalto. A senhora falou da questão da psicogenese, aquela... Psicogenética, isso. Genético, isso. Exatamente
Como a senhora poderia detalhar esse aspecto Tá. aí das suas pesquisas? Sim, hoje em dia, pela ciência, porque o senhor sabe, eu sou psicanalista e uma das áreas de meu estudo é a psicossomática e a psicogenética, a psicoenergética. Meu pai era médico e minha paixão é nessa área, né? Então, o que a gente vê na genética hoje em dia, já se sabe, que a influência do ambiente na genética, ela não é só física, assim, dos 5 sentidos, ou coisas de forma de cabelo, tamanho. Não, é a personalidade, são os valores. Muitas vezes um neto, um bisneto vai sair com um gene que veio lá do avô, do tataravô, né? E essa psicogenética nós que somos uma energética completa, espírito e corpo, alma e corpo, nós somos uma energética. Essa energética, ela é passível de ser modificada por valores ambientais, né? E isso vem nos nossos genes. Então, os valores que vieram desses ancestrais ibéricos, que já traziam das migrações judaicas, isso está na nossa genética. Então, valores que a tribo de Judá tinha lá no tempo de Salomão, 2.500 anos antes de Cristo, nós temos até hoje nos nossos genes. Por isso que o brasileiro, como canta o nosso querido Chico Buarque de Holanda, em Fado Tropical, que ele fala que se a pessoa, que o guerreiro português, se ele não tomar a espada rapidamente, de repente ele já se arrepende porque o coração chora. E essa bondade que existe no espírito lusófono, essa humildade, é algo de extrema importância, extremo valor para a nova civilização. Porque os arrogantes são os mais doentes. Isso na psiquiatria, já é estudado desde Kretschmer, Keller, lá nos antigos germânicos psiquiatras. Todo traço da doença mental, ela é associada a uma profunda arrogância e a megalomania, né? Então, os povos do primeiro mundo, que são muito arrogantes, ou os dirigentes, os milionários, enfim, o poder do primeiro mundo, que massacra a América Latina, esses arrogantes, eles têm a tendência de uma decadência muito breve, que já está acontecendo. O senhor já está acompanhando, claro, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos. E o Brasil aqui, a gente no nosso trabalhinho, dia a dia, na nossa humildade, a gente está levando esse gigante para frente. A crise de 2008, a crise financeira, cobra preço até agora lá para a Europa e Estados Unidos. Né? Exatamente. Então, o senhor pode ver que nós aqui no nosso país, a nossa riqueza, riqueza de bens minerais, de agropecuária, tudo isso, nós alimentamos praticamente uma boa parte do mundo. Agora, o nosso aspecto assim, de criatividade na arte também é incrível, né? Eu queria lembrar que Oswaldo de Andrade, ele também era pró-Brasil, e marido da Tarsila do Amaral, que é prima minha. Ah, prima? Sim. Interessante. Tarsila era minha prima. E, então, nós temos, assim, uma herança de cultura e de uma certa superioridade de conduta que diante do mundo não é visto assim. O brasileiro, ele é humilde. Ele é humilde como a tribo de Judá era humilde. O senhor sabia que Israel, lá, aquelas outras tribos, sempre humilhavam? Isso não está no Antigo Testamento. Que a tribo de Judá, o pessoal de Judá, ia ser sempre humilhado. Muito tempo. Até que um dia mostrasse para o mundo que tinha mais sabedoria do que as outras nações, e iria dar o exemplo de sabedoria, né? Perfeito. Então, eu acho que o brasileiro precisa... Estamos me prolongando muito? Não, está ótimo. É só para concluir, então, Isso. a senhora, em relação ao Brasil, otimismo, acha Sim. que em breve terá um realce muito maior no cenário mundial? Eu acho que sim, mas o brasileiro precisa conhecer, se conscientizar dessa missão, do seu valor, e não vai ser uma coisa de milagre. Isso eu acho meio difícil. Certo. Vai ser na raça, no trabalho, na dignidade. Eu confio muito nessa política que a nossa presidente está adotando de dignidade diante do mundo. Eu acho de muito valor. E então eu acho que o brasileiro vai precisar se conscientizar que ele tem que cuidar melhor do Brasil,
porque a nossa missão é muito bonita e muito grande. Muito bem. Doutora Cláudia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando. Trazendo um pouco da sua experiência pessoal como psicanalista, como essa investigadora da história secreta aí do nosso país. Uma boa noite. Obrigada aos telespectadores. Obrigado pela presença. Esta é a Jovem Pan Online.